Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Para quem acompanha o canal aqui, né, sabe que o nosso canal Fut React foi hackeado na sexta-feira e quero avisar a todos vocês que gostam, que torceram por mim, pela recuperação do canal. Quero te dizer o seguinte, consegui recuperar o canal Fut React. Está nos meus domínios de novo, né, cara? Ele foi hackeado na sexta-feira e quero agradecer a cada um de você que mandou mensagem de solidariedade, que me apoiou. Você que gosta do meu trabalho, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um canal grande, né? 204 mil inscritos, foi hackeado na sexta e hoje consegui recuperar. Deu muito trabalho, galera, deu muito trabalho, muita dor de cabeça principalmente, mas graças a Deus consegui, cara, com muito esforço, com muita luta, conversando todo dia com o Google, com o YouTube, conseguimos resolver, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus e o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, não assisti este vídeo aqui ainda, mas, cara, é sobre o Mengão. O Flamengo joga hoje às 7 da noite contra o Madureira, jogo exclusivo da Band Esportes. Já quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para a Band Esportes. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então, galera, simbora aqui pro vídeo que eu tô felizão, hein? Vamos lá. Madureira e Flamengo, exclusivo aqui Sim. no Band Esportes. E quem comenta esse jogo? Eu. Aê, garoto! Nessa quarta-feira ainda tem Portuguesa e Boa Vista. Jogo de fundo da rodada tripla, garotinho. Na quinta-feira tem Volta Redonda e Botafogo. E na quinta-feira também tem o Audax e o Vasco. O Vasco reserva, porque o titular Isso, tá nos tomou uma Estados Unidos. sapatada do River Plate ontem. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Já falamos até um pouquinho. Mas aí, tá aí a rodada do Campeonato Carioca, segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos mostrar aí uma tela com o provável Flamengo, Arnaldo, contra o Madureira. Por favor, você que vai falar. Vamos ver. Falo, vamos lá. Fale os nomes, por favor. Olha lá. Essa aí é a escalação do primeiro jogo, né? Tem uma possível mudança, que seria a entrada do Felipe Luiz no Ayrton Lucas, os dois jogadores que não jogaram na primeira rodada. O Léo Pereira e Felipe Luiz foram titulares da temporada passada, hoje já tem condição de jogo. E a ausência na relação dos jogadores, o Flamengo foi com o seu elenco titular para a Cariacica, é o Vidal, que sentiu dores musculares, mas Felipe Luiz e Léo estão relacionados. Sendo a escalação do primeiro bom jogo do Flamengo, fica essa... Arnaldo, Fala, Coutinho. o Felipe não foi, não. O Flamengo Não depois foi? voltou atrás na informação. O Felipe não foi, não. Ficou fazendo tratamento de uma lesão que ele teve no final do ano passado ainda. É isso que então eu ia não dizer. foi ainda. No princípio, a divulgação era só o Vidal ausente. Então, sem o Felipe, joga o Ayrton, o Léo está relacionado. Então, é uma questão de escolha aí do Vitor Pereira para a questão da zaga. O resto deve ser isso mesmo. Santos, Varela, que disputa a posição com o Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. E aí, meio para frente, o que o torcedor espera ver. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Acho que é importante a gente notar se, de fato, assim como o Corinthians, o Flamengo vai jogar da mesma forma. Que teve esse quarteto com a entrada do Gerson no lugar do João Gomes, jogou de uma forma diferente, Everton diferente, Arrascaeta diferente, Gabigol diferente, em relação à temporada passada. Mas acho interessante porque o Vitor Pereira teria a opção de revezar. Começou o campeonato sem o técnico, sem o time titular. Na segunda rodada usou, no Maracanã. Em Cariacica, poderia ser a opção voltar o time, ou mesclar o time. Mas ele opta, em princípio, pelo time, pela manutenção do time titular, talvez visando lá o dia 28. Ele falou, né? Que ia com o time de novo, porque ele tem uma final dia 28. Exato. Esse o discurso é o mesmo do Abel no Palmeiras, hein, cara? Os caras estão falando, mirando muito no dia 28, né? Porque vale, né? Porque vale, é isso que nós estamos falando, porque é um confronto que vale. E para o Flamengo, é o que conversamos, até o dia 28 não tem grande desafio técnico. Não tem clássico no Rio. E o Madureira conseguiu o empate com o Vasco na primeira rodada de São Januário, mas era o Vasco alternativo, reserva sem o treinador, inclusive. E esse jogo que pode marcar mais uma grande exibição do Flamengo que se espera.
Levando em consideração o seguinte, né, Tironi? São poucos jogos até o dia 28. Por isso que eu insisti nessa questão da defesa. Talvez a gente tenha um novo titular, o Fabrício, se ele se firmar. E aí mudou o lado do Davi Luiz, foi como a Marília falou. Porque com o Léo, o Davi Luiz destro vai jogar sempre no lado direito. E o Coutinho também tinha falado na análise do jogo do fim de semana, da disputa na lateral direita, que é uma disputa também que eu considero aberta entre o Varela e o Mateuzinho. O resto, cara, é esse... A minha curiosidade é que, como jogou o time dos garotos e depois o time principal, os reservas não jogaram muito, não tiveram oportunidade com o Vitor Pereira. O que eu digo? Marinho, Cebolinha, o Vidal agora que não vai poder jogar. Os reservas graúdos, o time 2 do Flamengo, ele não entrou, teve o time 3 e o time 1, né? O Léo Pereira não tem chance de voltar? Tem sim, tá relacionado. Com todo respeito, você está mirando no jogo do dia 28, Davi Luiz na esquerda, do ataque do lado um pouco direito do Palmeiras, com o Dudu, Isso. Veiga caindo ali, não é por nada. E o Ayrton Lucas é um lateral que sai muito mais do que o Felipe Luiz, né? Depois então, não fala que eu não avisei. Sim, é uma mesma situação do Vasco, é verdade. Esse treino é para esse jogo? Exatamente. Depois tem o Real Madrid e tal, é óbvio que é mais importante, mas foi frisado nas coletivas. Uma coisa é ele ter que ter colocado o Davi na esquerda por motivos de contusão do Léo Pereira, que foi o que pareceu ali no jogo do domingo. Ou se é uma opção mesmo dele, né? Se começa a se sedimentar com uma opção, do Davi voltar para a esquerda. Aí o único jogo que vale esse mês, que é no dia 28, eu tenho um time que tem um lado direito muito bom, Muito forte. É um bom ponto. Então, acho que é uma dúvida. Fabrício, Bruno ou Léo, o que implica na posição do Davi Luiz ou na direita ou na esquerda. O Davi Luiz na esquerda, e aí fazendo do lado dele ali o Felipe Luiz, guardando as devidas proporções, é a questão que a gente falou um pouco agora do Léo Pereira e do Piton, ou Coutinho? Guardando todas as devidas proporções. Assim, porque, assim, mesmo que sejam jogadores já num outro momento da carreira, né, mais lentos e fisicamente já não aguentam todo o tranco durante 90 minutos, a experiência conta muito às vezes, né, para encurtar um espaço, né? O Felipe Luiz mesmo já deu mostras disso aí, encarou pontas rápidas do futebol brasileiro e anulou os caras. O próprio Ayrton Lucas, no ano passado, naquele duelo Flamengo e Palmeiras no Allianz, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele marcou muito bem Dudu. É verdade. Ele ganhou a maioria dos duelos do Dudu. Inclusive, se eu não estou enganado, o Felipe Luiz entra no final daquele jogo. Talvez a memória esteja me traindo, mas Dudu só vai levar vantagem mesmo na reta final do jogo ali, quando o jogo já ficou um pouco mais aberto. Mas tirando aquilo, aliás, o Ayrton Lucas naquele jogo foi muito bem. Ele constrói, inclusive, a jogada do gol do Flamengo. O Flamengo abre pra cá no primeiro tempo, a jogada do Ayrton. Não é que o Ayrton marque mal, né? Eu acho que ele melhorou muito nesse aspecto depois que ele foi para a Rússia e voltou, né? Realmente, quando ele foi revelado pelo Fluminense, era um negócio desesperador. Era equivalente ao que é o Piton hoje, assim, defensivamente. Claro que ele não é o Felipe Luiz, não é um especialista de fechar a última linha e tudo mais, mas eu, sinceramente, tenho uma tendência a achar que ele pode jogar ali sim com o Davi Luiz. Para mim, o encaixe Davi e Felipe é uma questão de velocidade. O Felipe é um lateral lento e o Davi é um zagueiro lento hoje. O Ayrton é um lateral muito rápido, então ele pode fazer algumas coberturas ali nas costas do Davi e o time não ter tanto prejuízo com relação a isso. Eu acho que essa questão dos reservas que o Arnaldo citou vai acontecer no final de semana. O Flamengo pega o Nova Iguaçu, o jogo é 4 horas da tarde, até pela questão do calor e pelo fato, né, o jogo do Flamengo Nova Iguaçu é sábado, então o Flamengo teria jogado domingo contra a Portuguesa, hoje, né, contra o Madureira e sábado, ou seja, 3 jogos em 6 dias. Então, no final de semana, sim, o Flamengo vai jogar com o time reserva e a proposta é que os titulares voltem na terça-feira para jogar contra o Bangu, um jogo à noite, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, aí sim, de novo, os titulares. Então, além de hoje, ainda tem mais um jogo para testar isso. Se vai voltar o Léo Pereira, se vai manter o Davi pelo lado esquerdo, ou se Fabrício Bruno é titular. Eu tenho a tendência a acreditar, não é informação não, tá, gente? É só um chute. Eu tenho um feeling ali que o Ayrton Lucas vai jogar de titular contra o Palmeiras e que volta o Léo Pereira hoje. Se ele não voltar hoje, ele volta na terça-feira.
É isso, então? Acho que faz sentido. É o que faz mais sentido. Também acho. E assim, o atraso no início da temporada do Felipe Luiz, com todas as questões de idade e tal, faz ele ficar cada vez mais distante do jogo do dia 28. Embora ele seja um jogador muito importante para esse tipo de jogo, para uma final. E é uma final, vale taça. E acho que essa é a... Lembrando, né, que tem uma outra questão desse lado esquerdo do Flamengo, que é a entrada do Gerson no lugar do João Gomes. É isso. Você ganha... Eu ia você ganha entrar nesse tema. E o criação... Arrascaeta marcando ali também, né? Isso, exatamente. Então, são, Esse pra mim é o pior. são jogadores muito técnicos, né? Que as principais virtudes são as ofensivas no mesmo lado do campo. Né? Só para a gente encontrar o equilíbrio. E é importante a gente frisar, e a Marília tocar no ponto, porque o Palmeiras, de fato, é muito forte pelo lado direito. Normalmente é. Mas isso o Vitor Pereira conhece. Palmeiras, bastante. E deve estar na cabeça dele e também, eu acho que por isso faz sentido a volta do Léo até o dia 28. E, teoricamente, com as mudanças feitas, é o lado que permanece, né? Enquanto o Rony se readapta emprestado à esquerda. Então, é o lado do Palmeiras que não tem adaptação. É só Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Agora, ó, do Thiago Maia em diante ali, ó. Thiago Maia, Gerson, Roberto Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol. Vai, Eduardo, vai. Vai ser isso aí, não vai? Contra o Palmeiras? Vai ser isso. Vai. Não, porque tava uma loucura. O João Gomes foi embora, meu Deus, não vamos ganhar de ninguém e tal. Não Vai ser vamos? Não, Você viu, ninguém teve essa o loucura. verbo na Só primeira eu, pessoa do plural? Não só vamos? eu coloquei, ninguém tem essa loucura, ninguém está nem cogitando isso. Eu só ponderei que, para algumas situações, em alguns momentos, vai ter o Mundial na sequência, o João Gomes possa fazer falta nessa engrenagem toda, para uma substituição, para começar o jogo. E vai fazer. Essa é a questão. Vai fazer. Claro que vai. Claro que vai. Eduardo. Não, eu sou do quem não está preocupado. O Baianinho geógrafo diz o seguinte, fala sério vocês. O Flamengo ganhou a Liberta e a Copa do Brasil com o Davi Luiz na zaga e vocês estão cornetando. Não, foram nesse Nos grandes lado, jogos então. jogou muito. O Flá de 2019, o meio era Arão e Gerson. Arão marca mais que o Gerson? Fala sério. Então, ninguém falou isso, mas se ele Começamos com assistiu... ninguém falou isso. Não falamos isso. Segundo, se ele viu os dois jogos dos títulos, ele viu o Davi Luiz do lado direito. A gente está falando sobre a escalação dele Viu, Baianinho? do lado esquerdo. Só um detalhe em relação o Davi Luiz jogou, de fato, muito bem com o Dorival. Jogou. Fez um segundo semestre irreparável. Surpreendente. Jogou muito mesmo. Porque na outra final, quando ele chegou no outro ano, no meio do ano, demorou um pouco para ele... Incontestável, os melhores Achar a momentos do Tijuca. Davi Luiz. O outro ponto é que ficou fácil bater no Arão, né? Agora, o Arão do Jorge Jesus jogou pra caramba, para não dizer outra palavra. Sou viúva também. Verdade. Jogou pra sim. caramba e dá o equilíbrio ao time. O Arão do Rogério Ceni, zagueiro, também. Também. Jogou bem. Também. Então Também. agora falar, não, porque não, Eu sou walking viúva de tudo futebol quanto é tipo de vai volante. trotando. Quando o jogador sai, e depois de um certo tempo, então o Rodinei não presta, o Arão era ridículo, hoje é muito melhor, sempre assim. O Arão foi muito importante no Flamengo do Jorge Jesus e também Bem do como zagueiro Rogério. no Flamengo do Rogério. É bom a gente colocar os pingos nos is. Sim. Eu acho que tem uma ponderação aí, Arnaldo, desculpa só te cortar, que é o seguinte. Eu até fiz essa comparação também. Para mim, em comparação ao Willian Arão, mesmo de 2019, o Thiago Maia marca mais. O Thiago Maia tem mais poder de marcação. Então, eu acho que muitas pessoas, às vezes, usam esse argumento como uma chancela. Ó, vai dar certo sem o João Gomes, porque a gente tinha o Arão junto com o Gerson e deu certo. Agora a gente vai ter o Thiago Maia junto com o Gerson, o Thiago Maia marca mais que o Arão. Mas aí também tem outro lado, né? É um time 4 anos mais velho, é um time que já ganhou tudo, quase tudo pelo Flamengo, só falta o Mundial. Então, assim, era uma outra realidade. Precisava correr muito mais, né, sem a bola. O Matheus Barreto fala o seguinte, Tirone, todo ano é a mesma conversa que o Flamengo vai perder, não de mim. Contando 2019, quantas vitórias do Flamengo em cima do Palmeiras? Aliás, a verdade, a vitória do Palmeiras em cima do Flamengo nesse período todo foi a da final da Libertadores. Peso 10. No resto ali, não, peso 100. Peso 100. Eles que agradeçam ao Pitico por entregar aquela final. Bom, o fato, meu caro Matheus, é que... o Andrés Pereira. O fato, meu caro Matheus, que 100 jogos do Campeonato Brasileiro, 1000 jogos do Campeonato Brasileiro não vão compensar uma vitória na Libertadores, né? Vamos combinar que essa aí... Até você não está conseguindo. Até eu, rubro-negro, tenho que admitir. Nem o Eduardo. E o Alexandre Lemos, que fala assim, de hoje para cá o time só venceu apenas na prorrogação com a entregada do Beco. Foi.
Entregada Mas de quem? do belga. Mas, do meu belga. caro Alexandre, a entregada do Pitico belga. belga, Como do você fala pitico em flamenco? do que quer que seja, valeu um troféu. Que não está na Gávea, está lá na sala de troféu do Seja Palmeiras. corneteiro, Eduardo, acontece. Aceitem, E o jogo não se aceitem resumiu só a isso, né? O Palmeiras Não. pode ganhar 1 bilhão de jogos do Palmeiras na final da Libertadores, o Palmeiras ganhou. É simplesmente isso, né? Ó, Acho que- Eduardo deu uma... É se triste for- se isso, for por mas isso, então, é verdade. a gente vai falar se não fosse o Pinoli entregando pro É Gabigol, isso aí. gente, sabe? Então, assim, exatamente. o jogo não É se isso, resume Alexandre. só a um Paulo- lance, E pelo amor de Paulo que Deus. dá em Chico, daí se não É for isso o mesmo, o Coutinho. zagueiro do River entregar, talvez não tivesse nem Jorge Jesus, né, não é? Como diz meu irmão, esse programa é muito sereno e equilibrado. Tá vendo? É isso, meu caro Alexandre. Tá? Agora, A gente gosta de você, Alexandre. Segue aí, Pitico. Boa, Pitico. esse time aí, que vai, enfim, deve jogar a final lá contra o Palmeiras, a decisão da taça. Nosso time, Eduardo. Esse nosso time. Esse nosso time, Coutinho. Tem a mesma questão que a gente acabou de falar do Corinthians? Pra temporada não vai dar pra ser assim? Vai. Tem. Todo jogo não dá, né? Todo jogo não dá. Acho que o Flamengo tem um bom reforço esse ano que não vai entrar dentro, não vai jogar, não vai vestir a camisa e vai entrar como jogador, que é o retorno do Mário Monteiro como preparador físico. Se tem um time no Brasil que a gente pode olhar nos últimos anos e dizer que foi intenso todos os jogos, esse time é o Flamengo 2019, e o preparador físico daquele time era o Mário Monteiro. Agora vamos lá, vamos tentar colocar no contexto, né? Para voltar àquela brincadeira. Flamengo do Jorge Jesus teve 3 semanas de treinamento antes do início do trabalho do Jorge Jesus, onde foi feita uma pré-temporada. O Jorge Jesus chegou e treinou o time durante 3 semanas. No início era um time com pernas pesadas, como se fosse um início de temporada, e depois atropelou todo mundo, fisicamente falando. Né? Não só fisicamente atropelou, mas, como a gente está falando do âmbito físico, fisicamente falando, atropelou todo mundo. Era impressionante, realmente. O quanto aquele time corria, o quanto aquele time era mais intenso com o adversário, o quanto ganhava dividida, ganhava duelo no meio campo, muitas vezes com jogadores que não têm exatamente essa característica. Então eu quero ver a sequência disso, como é que esse time vai se comportar com esse cara de volta, porque realmente é um profissional muito bom. É um cara que, para mim, é acima da média no nível do futebol brasileiro. Mas são 70 jogos no ano, quase 80, né? Se o Flamengo chegar em todas as finais, não dá, gente. Não dá para acreditar que esse time vai jogar 80% desses jogos, porque não vai. É humanamente impossível, não tem como. Aquele Flamengo de 2019 jogou assim 4, 5 meses. Não foram 10 meses, 11 meses de temporada. Há uma diferença muito grande nisso. Acho que a comparação ao Corinthians aí é difícil, né? São times de diferente poderio, eu acho. Mas é que também os holofotes estarão no treinador. Porque, em tese, Em tese, o time joga por música. É um time... Em tese, quem não fez esse time ganhar, que tá errado. É isso. Verdade. Esse tempo todo, né? Aliás, quem fez o time ganhar estava errado também. Quem ganhou, mas foi ali no radinho e tal. Mas você concorda? É isso. Se um time com esses jogadores, com o acréscimo do Gerson, não ganhar e convencer, porque no Flamengo é uma outra situação, vai estar muito em cima do Vitor Pereira, como foi em cima de todos os técnicos do Flamengo desde da passagem do Jorge Jesus, né? Tá aí, galera, a escalação do Mengão, cara. Goleiro Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Será que o Davi Luiz vai jogar ali pelo lado esquerdo? Será que o Léo Pereira entra no lado esquerdo, cara? Então, vamos saber mais tarde, né? Varela, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Então a dúvida fica ali, galera, na defesa, né? Se o Léo Pereira for jogar, Davi Luiz vai jogar pelo lado direito. Só que o Fabrício Bruno jogou bem pra caramba contra a Portuguesa. Será que o Vitor Pereira vai mudar a dupla de zaga? Se o Léo Pereira jogar, ele pode jogar com o Davi Luiz, que era a dupla do ano passado, né? Vinha de entrosamento, já estavam jogando juntos. Fabrício Bruno, que joga junto com o Pablo. Mas eu acho que a definição será essa. Davi Luiz e Léo Pereira. Acho eu que o Vitor Pereira não vai mexer nessa dupla, apesar que o Fabrício Bruno jogou bem, como eu falei. Muito bem, tá aí na tela a escalação, trouxe aqui para vocês um trechinho do G4 Band Esportes. O jogo é exclusivo hoje, galera, às 7 da noite, na Band Esportes. É isso aí, somente para assinantes. Mas sempre tem alguns canais, né, que transmitem, né, no YouTube mesmo. É isso aí, é só dar uma pesquisadinha se você não for assinante.
sempre aqui no YouTube tem alguns canais que mostram a transmissão. Valeu, pessoal, tamo juntos. Ó, tô feliz, hein, cara. Palpite, velho, eu tava esquecendo o palpite. 3-0 Flamengo, é isso aí. Deixe aqui nos comentários também o seu palpite. Isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações, fui!